Olá, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de evangelização vamos falar sobre Allan Kardec e vamos ver quantas coisas ele trouxe para nós até os dias de hoje. Primeiro vamos agradecer a Jesus, o nosso Pai da vida, por tudo que temos e a oportunidade da reencarnação e de aprendizagem. Assim, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e nos livremos do mal. Amém. Bom, olha só, vamos ver o que nós temos aqui sobre Allan Kardec. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Foi um professor, autor, tradutor, entre outros, nascido na França, no dia 3 de outubro de 1804 e faleceu no dia 31 de março de 1869. Foi o codificador da doutrina espírita, ou seja, organizou todo o conteúdo que aprendeu com os espíritos e colocou em livros, dentre eles o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Gênesis e o Céu e o Inferno. Fazendo um comentário bem rapidinho, o Evangelho segundo o Espiritismo não pode faltar de, acho que todos os livros, é muito interessante. Nas orações, quando a gente faz o Evangelho aqui em casa, a gente gosta de ler muito o Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é a parte mais importante? É todo o conteúdo que estão nesses livros. São conteúdos de tanto tempo atrás e tão atual nos dias de hoje. Eu, em um tempo atrás, por curiosidade, eu fiz um download de um livro dele sobre magnetismo. E o interessante é que você começa a ler, parece que é algo atual. Eu falei, mas como pode? Lógico. Temos os espíritos mais evoluídos que se importam com a gente. E Allan Kardec foi uma ferramenta, ele nasceu já com essa missão de trazer para a humanidade o aspecto espiritual. A gente não só se importar com o lado material, mas nós também temos que nos importar com o lado espiritual, onde nós voltaremos no mundo espiritual depois de desencarnar, né? Eu vou colocar dois videozinhos muito legal que fala bastante coisa sobre Allan Kardec. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês e um beijo no coração de todos vocês. Olá, galerinha do GELB, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Carla. E tio Rafa. Nossa aulinha de hoje falaremos sobre uma pessoa muito importante para a nossa querida doutrina espírita. Vamos conhecer um pouco da vida de Allan Kardec. Agora, galerinha, tio Rafa e eu ficaremos bem pequenininhos ao lado da sua telinha, tá bom? Iremos explicar através de imagens a importância desta pessoa em nossa doutrina. Em 1804, há muitos anos atrás, na cidade de Lyon, em um país muito lindo chamado França, nasceu um menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que nome diferente, né, tio Rafa? Sim, tia Carla, um nome francês. Ah, que chique! Bom, para simplificar, vamos chamá-los de Rivail. Rivail era muito estudioso. Desde pequenino, gostava muito de ler. Aos 11 anos de idade, ele foi estudar em outro país, na Suíça, com o professor Pestalozzi. Bom e gentil, aos 14 anos já ensinava seus colegas menos adiantados. Quando Rivail cresceu, tornou-se um belo rapaz. Aos 18 anos, formou-se em Ciências e Letras. Como ele sabia das coisas? Sabem por quê? Porque ele era disciplinado e amava os estudos. Quando concluiu seus estudos, o jovem Rivail voltou para casa. Aprendeu a falar alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês. Conhecia muitos idiomas. Trabalhava como tradutor. Em 1832, casou-se com uma moça que era professora, poetisa e artista plástica.
O nome dela era Amélie Boudet. Ele também era professor e em casa dava cursos gratuitos. Foi então que, quando estava próximo dos 50 anos de idade, através de um amigo, tomou conhecimento de coisas estranhas que vinham acontecendo na cidade. Dizia o amigo que em determinada reunião, os objetos se movimentavam sozinhos e respondiam perguntas. O professor Rivalli, acostumado ao estudo e à pesquisa, achou aquilo muito estranho, mas somente depois de 5 anos decidiu assistir a uma das reuniões. Muito intrigado, se pôs a pesquisar. Começou a frequentar todos os dias as reuniões semanais, disposto a descobrir o que havia por detrás daquilo tudo. Ele descobriu, através de suas pesquisas, que quando uma pessoa morre, só o corpo de carne é que acaba. O espírito vai para o mundo espiritual, nossa verdadeira casa. Quando desencarnamos, nosso corpo vai ficar na Terra, mas nós que somos espíritos continuamos vivos. Todo mundo é assim, nasce, cresce, evolui e morre, depois renasce novamente. Através de alguns médiuns, Rivalli se comunicava com os espíritos que estavam desencarnados. Ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Um espírito familiar que orientava seus trabalhos lhe contou que em outra vida Rivalli era conhecido como o nome de Allan Kardec. Foi depois dessa orientação que ele resolveu assinar todas as obras ditadas pelos espíritos com o nome de Allan Kardec. Destas comunicações surgiu a codificação ou organização da doutrina espírita, que é formada pelas seguintes obras básicas. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Allan Kardec publicou também a Revista Espírita e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo. Desencarnou aos 65 anos, enquanto trabalhava. Rivalli, embora pareça sempre sério nas gravuras que o representam, gostava de rir com um sorriso franco, largo e comunicativo. Era muito bem-humorado, além de ser um trabalhador incansável. Por ter organizado os ensinamentos dos espíritos em livros, Allan Kardec é chamado de codificador do Espiritismo e devemos agradecê-lo sempre por ter cumprido sua missão com louvor e maestria. Galerinha maravilhosa, tio Rafa. Vocês gostaram, galerinha? Sim! Então, curtam, comentem, compartilhem. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Vamos contar a história da doutrina espírita e de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia.
Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita.